O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. Boa tarde a todos. Vamos nesse momento cerrar levemente os nossos olhos para que possamos dar início a mais essa reflexão, a mais esse bate-papo, a mais essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente por mais essa oportunidade. Pela alegria de estarmos entre amigos, entre irmãos, envolvidos em muita luz, em muita paz, recebendo todo o tratamento, todo o carinho do plano maior. Agradecemos também a todos aqueles que de alguma forma colaboraram, direta ou indiretamente, para que pudéssemos estar aqui nessa tarde. Aqueles que estão conosco nessa jornada física, nos ensinando algo, para que possamos crescer como seres humanos. A Allan Kardec, a Chico Xavier, a Divaldo Pereira Franco, a Joana de Ângeles, a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que esse livro, para que essas aulas, para que esse conteúdo pudesse ter chego a nós. E com esse sentimento de gratidão, possamos sempre entender um pouquinho da vida, um pouquinho de nós mesmos, o porquê e o para quê. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Hoje nós estamos no capítulo 15, o tema é vazio existencial. Assim como a histeria foi a neurose de massa do século XIX, o vazio existencial foi considerado a neurose de massa do século XX. Então, o vazio existencial faz parte de um processo evolutivo de um planeta de provas e expiações. Então, o que a doutrina espírita nos ajuda? A fazer uma releitura, a rever, a ressignificar, a entender o que significa cada situação, cada sentimento, cada momento, e para que a gente possa ir ressignificando isso. Então, o próprio nome vazio existencial, esse termo foi criado por um psicólogo neuropsiquiatra austríaco, que passou por 4 campos de concentração. Ele ficou 13 anos preso em campos de concentração. Então, imaginem vocês um psicólogo preso em um campo de concentração por aproximadamente 13 anos e passou por 4 campos de concentração. Por pior que tenha sido a experiência, por pior que tenha sido o conflito, por pior que as cenas tivessem sido complicadíssimas, ele tirou dali uma lição. Ele já tinha um conhecimento teórico, estou falando da Segunda Guerra Mundial, mas ele começou a enxergar ali pessoas passando pela mesma problemática, pela mesma situação, pela mesma violência, pelo mesmo abandono, pelo mesmo preconceito, pessoas sendo descartadas diariamente, e ele começa como psicólogo, que servia para ele também, claro, evidente, porque ele estava dentro do contexto, mas ele começa a observar também as pessoas, o que faziam com que algumas pessoas conseguissem se manter de certa forma equilibrada dentro daquele caos, sendo que outras completamente desequilibradas. A princípio é um caos. Todos os agentes externos ali colaboram por uma desorganização, por um descontrole. Então, tudo que estava acontecendo à sua volta, com certeza te levaria para o abismo. Nós tínhamos todos os ingredientes, os componentes. Imaginem nós em uma guerra, assistindo aquilo todos os dias. Como é que estaria a nossa estrutura psicológica? Então ali estava Viktor Frankl,
dentro dessa realidade. E aí ele cria, foi ele que cunhou o termo vazio existencial. E é interessante que, como isso fez parte dos estudos deles, como que algumas pessoas, mesmo dentro daquele caos, dentro daquela situação extremamente crítica, conseguiam ainda se manter motivadas. Qual era a essência? Qual era a motivação? O porquê que elas conseguiam ainda assim, às vezes, sorrir dentro daquele contexto? Ainda conseguiam ser gentis com uma outra pessoa, ajudar o próximo, sendo que a realidade externa era terrível para todos. Então, o vazio existencial, tanto que ele criou a logoterapia. Logo vem de espiritualidade. Então, ele cria a logoterapia, que é um estudo sobre o sentido da vida. Então, logoterapia significa um estudo sobre o sentido da vida. E ele trabalha isso, ele traz esse estudo. Existem livros, existem cursos sobre isso, que fala exatamente sobre o sentido da vida. Então, é um termo criado por Viktor Frankl na Segunda Guerra Mundial. E ele cria também, idealiza a logoterapia, que é o sentido da vida. Aí vem a pergunta: qual é o sentido da vida para nós? Essa é uma primeira pergunta. O vazio existencial, ele acontece porque a vida perdeu o sentido. Quando e como se instala o vazio existencial numa pessoa? Porque perdeu o sentido da vida. E por que perdeu o sentido de vida? O que acontece com o ser humano que ele vive, mas ele não existe? Simplesmente está no automático. Ele não sabe nem exatamente por que ele está fazendo as coisas. Ele só sabe que tem que fazer as coisas. Ele vive, mas ele não existe. Então, o vazio existencial é um questionamento. Então, vamos trabalhar um pouco de conceito. O vazio existencial não é um problema, não é uma coisa ruim. Esse vácuo existencial, não podemos olhar isso como, nossa, isso é uma doença, isso é um transtorno psíquico, isso tem cura. Como resolver? Como se fosse algo negativo. O vazio existencial é um questionamento que nós temos e que todo ser humano vai ter em algum momento, para que ele possa reinterpretar, para que ele possa ressignificar. Mas cada um tem o seu. Se nós somos aproximadamente 8,5 bilhões de pessoas na condição de encarnados, existem aproximadamente 8,5 bilhões de motivações. Cada um tem a sua. Isso é individual. Então, o vazio existencial é quando o ser humano perdeu a referência de si mesmo, perdeu o endereço de si mesmo. Não é porque ele perdeu a referência de Deus, que ele perdeu a religião, que ele perdeu a sua filosofia espiritualista. Não. O vazio existencial não é uma questão externa, é uma questão interna. É como se o ser humano tivesse perdido o endereço de si mesmo. O vazio, ele se instala exatamente quando o ser humano é uma frustração existencial. Aí quando a gente olha para a palavra frustração, é um encontro com a verdade. Nós nos frustramos, por quê? Porque nós tínhamos um nível de expectativa, de idealização, que não se concretizou. Aquilo era daquele jeito, ou nós criamos, ou nós imaginamos, ou nós superdimensionamos. De repente, não é nada daquilo, ou é bem menos do que aquilo. Isso gera em nós o quê? Uma frustração. Mas frustração nada mais é do que o encontro com a verdade, com a realidade como ela é. Não necessariamente ruim, não, a realidade como ela é, simples. Então, a frustração existencial, que é o encontro, faz parte desse momento que o ser humano começa a ter essa necessidade de ter motivações. Motivações não materiais. Motivações não materiais. Uma coisa é você ter uma ambição material, que também faz parte, claro, evidente, não tem nada de errado com isso. Mas estamos falando de motivações além da matéria. Além da matéria. Então, quando a gente... Esse mais ou menos isso que eu tentei entender. Você participa
participa de um trabalho espiritual muito grande, onde auxilia, ajuda, tá? Você sai de lá muito satisfeito. Passou 2 horas, está num vazio, cara, não participa desse trabalho, mudando a vida, né? Essa coisa de uma sensação de não ter feito nada, seria isso? Porque primeiro, Jackson, às vezes a gente cria uma expectativa muito grande em relação a algumas coisas, ok? Segundo, dentro desse trabalho, naquele momento você está envolvido com todas aquelas energias, num trabalho espiritual, por exemplo. Então, a espiritualidade superior, benfeitores, orientadores, amparadores, que dirigem, que coordenam, que amparam, que vibram, e você está dentro daquele contexto. Depois que você sai daquele contexto, você tem uma realidade diferente da sua, você volta. Porém, aquilo que ficou é para você também. Aquela lição. Então, quando nós conversamos, por exemplo, num trabalho espiritual com um obsessor, que nós estamos conversando com ele, ele passa as suas dores, as suas revoltas, aquelas dores também são nossas. Aquela revolta também é nossa. E aí você tem que ir extraindo daquilo e mantendo aquilo dentro de você. Cada um ali tem uma história, cada um ali tem um vínculo, cada um tem um aprendizado. Quando nós separamos uma coisa da outra, o vazio se instala depois. Quando eu percebo, isso também era para mim. Eu tenho uma lição em cima daquilo. Você vai mantendo aquele vínculo com você mesmo, aquele diálogo interno. No vazio existencial, o que acontece? Quanto mais fora, menos dentro. Quanto mais eu vivo para o mundo, quanto mais eu vivo para os olhares das pessoas, quanto mais eu vivo para a minha vida material, menos eu vivo para mim. Então, quanto mais fora, menos dentro. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais eu vivo comigo mesmo, quanto mais eu entendo o que acontece dentro de mim, todo o meu relacionamento passa a ser de dentro para fora, não mais de fora para dentro. Porque quando eu trago de fora para dentro, eu vou trazer muitas vezes padrões que não são meus, vontades que não são minhas, desejos que às vezes não tem muito a ver com aquilo que realmente eu quero. Porque a sociedade cria padrões, necessidades fictícias. Vou dar um exemplo. De repente, eu estou num emprego que eu não gosto para comprar aquilo que eu não preciso. Entenderam? Eu estou num emprego que eu não gosto para comprar aquilo que eu não preciso. Isso vai gerando o que em mim? Uma insatisfação. Então, esse vazio existencial está exatamente para isso. Que o ser humano olhar para dentro dele. Ele vai viver para fora, até porque ele precisa viver para fora. Ele vai se relacionar com o externo, porque ele precisa disso também. Porém, o padrão dele é o dele, não é dos outros. Então, o vazio existencial instala porque o copo está vazio. O copo está vazio. Então, esse vazio é o vazio existencial. Só que esse copo não vai encher da noite para o dia. Ele vai ter que encher gota a gota. Então, o vazio existencial não há algo necessariamente ruim. É como se a essência estivesse conversando com a existência. A essência conversando com a existência. E às vezes tem o confronto. A personalidade conversando com a individualidade. A personalidade egóica, que quer impor uma situação, e a individualidade que fala, não é exatamente assim. Não é exatamente assim. Você pode usufruir, sim. Você pode aproveitar da vida o que ela te oferece de melhor, sim. Porém, seus valores não podem ser esses. Porque mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se desapegar disso. Para que não venha um sofrimento, que você entenda. Então, o vazio existencial é exatamente esse confronto entre essência e existência, entre individualidade e personalidade. Então, quando eu olho para o vazio existencial, eu falo, então não é exatamente um problema? Não é exatamente uma doença? Não, mas um questionamento sobre a minha vida, sobre os meus valores. E eu posso estar num caos, por exemplo, no caso do Viktor Frankl, no meio de uma segunda guerra,
num campo de concentração e pessoas ali, de alguma forma, tendo uma qualidade de vida. Onde estão as motivações dessas pessoas? O que faz elas sorrirem uma para a outra? O que faz elas serem empáticas uma com a outra? Que motivação é essa? Sendo que todo externo é um caos. Isso foi o que chamou a atenção de Viktor Frankl. Com isso ele criou a logoterapia. Ele viveu aquela situação. Ele estava lá. Ele conheceu pessoas submetidas a todo tipo de violência e agressão, mas que conseguia, de alguma forma, manter um certo equilíbrio. Então, para se manter um certo equilíbrio, eu tenho que buscar o quê? A minha motivação. Não importa o que seja, qual é a minha motivação, mas eu preciso ter uma motivação. Eu preciso saber por que eu estou acordando todo dia. Normalmente as nossas motivações são pessoas. Normalmente são. E tem que ser, inclusive. Tem que ser. Porque o ser humano ele é construído, ele é idealizado para viver desta forma. A sua motivação, seu princípio é um outro ser humano. E ele só cresce se ele faz isso, inclusive. Então, o que o materialismo nos leva? A um vazio existencial. Nos mostrando o quê? Que a matéria, que também é importante, ela vai te gerar o quê? Satisfação, mas felicidade não. Felicidade é um outro conceito, é uma outra busca, é uma questão consciencial, não é uma questão material. E aí a gente olha aqui e percebe que angústia, quem de nós, em algum momento, não fica angustiado? Angústia significa o termômetro da melhora. O termômetro da melhora. Você tem angústia no foco material e você tem a angústia no foco metafísico. Mas vem do metafísico para o físico, porque a angústia é uma questão espiritual. As pessoas às vezes se angustiam por questões materiais. Já repararam isso ou não? As pessoas se angustiam por questões meramente materiais, por valores transitórios e perecíveis. Mas essa angústia não partiu de lá. A angústia vem do metafísico para o físico. Porque é um problema do espírito, não é um problema do corpo. Esse espírito insatisfeito, esse espírito que ainda busca preencher com valores materiais perecíveis, transitórios, às vezes somente sensoriais, e quanto mais ele busca isso, pior vai ficando a sua angústia, o vazio vai aumentando ainda mais, e aí essa angústia, que também é conhecida como a sensação do nada, já conseguiram decifrar a angústia? É um sentimento sem objeto. A angústia é um sentimento sem objeto, é a sensação do nada. Você está angustiado e parece que não tem algum que explica aquilo dentro de você, porque é uma questão emocional, é uma questão espiritual, é uma questão metafísica, não é física. Se fosse física você via. Por mais que você se angustie por coisas materiais, a essência não é material. Por isso que acerta, ó, do metafísico para o físico. Isso vai gerar um vazio interior. Esse vazio interior, olha interessante isso, ele vai preceder a busca pela espiritualidade. Mas não tem que entrar a medicina? Vai entrar depois. Depois vai entrar, ok? Porque até para cuidar de toda a parte neurobiológica. Mas a medicina vai entrar depois, ok? Porque o nosso cérebro vai precisar de ajuda aí. Mas nesse primeiro momento, a gente vai entender que esse vazio interior, às vezes já saturado de coisas materiais, cansado de coisas materiais, falando, o que me preenche? O que me faz feliz? O que me dá motivação? Qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta milenar. Há milênios que o ser humano faz essa pergunta. Aliás, tem 5 preocupações existenciais milenares. Não existem respostas prontas para nenhuma delas. Há milênios o ser humano vem fazendo essas perguntas. Há milênios. Alguns já acharam as suas respostas. Essas perguntas,
é de caráter geral, mas as respostas são individuais. Então veja, a angústia precede a espiritualidade, e a busca pela espiritualidade começa na solidão. Isso é um outro conceito. A busca pela espiritualidade começa pela solidão. Vamos redefinir solidão, porque a gente olha solidão como se fosse algo negativo. Não é. A solidão branda, o que é a solidão branda? É quando você se permite ficar com você, quando você curte a sua presença, a sua companhia. Isso é uma solidão branda, quando você está com você mesmo, com seus sentimentos, com seus pensamentos, com seus valores. Isso é uma solidão branda, ela é criativa, porque ela amplia. Oi? Sim. Vai projetar imagens, dentro dessas imagens você vai ver uma projeção do que você quer, da sua essência. Uma solidão intensa é abortiva. Uma solidão branda, ela é criativa. Quando as pessoas se isolam, vou me isolar do mundo. É interessante quando a gente fala assim, né? Nós não suportamos viver com as pessoas, e nem sem elas. Olha interessante isso. Nós não suportamos viver com as pessoas, e nem sem elas. Veja, parece um paradoxo isso que eu estou falando para você, ao contrário, e não é. É porque nós estamos aprendendo a conviver. Nós estamos aprendendo ou reaprendendo a conviver. Então, a solidão intensa, vou me isolar do mundo, não quero mais olhar para a cara de ninguém, o mundo está distorcido. Aí você começa a se isolar do mundo, você troca o auto-viver pelo conviver. Entenderam ou não? Isso é um problema. Isto é um problema, porque vai te transformar em uma pessoa excêntrica. Então a solidão branda, ela é criativa, a solidão intensa, ela é abortiva. Então quando nós falamos em solidão, qual? A branda ou a intensa? O que eu quero? Onde eu estou querendo buscar? Eu quero me isolar de tudo e de todos? Ou eu quero simplesmente um tempo para mim? Esse tempo para mim, é um processo evolutivo íntimo. Ele precede a espiritualidade. A espiritualidade é de cada um. Não existem duas espiritualidades iguais. Cada ser humano tem a sua, de acordo com milênios de experiência. Milênios de experiência, de dezenas ou centenas de existências. Ele foi construindo a sua espiritualidade. A espiritualidade se constrói na solidão. Então, como que eu construo a espiritualidade? Na solidão. É aí que eu vou encontrar as minhas respostas, os meus questionamentos. Veja, o espírito só evolui quando ele questiona, quando ele pergunta, quando ele quer saber mais, quando ele sai da zona de conforto, quando ele vence as suas resistências internas. Todos nós temos resistências. A preguiça, a distração, procrastinação, o vitimismo, o desculpismo, a desordem, a disciplina. Hoje, vamos falar de hoje, no nosso momento evolutivo. Qual que é a nossa pior resistência? A distração. É o princípio, é o princípio do prazer, porque as resistências nos dão prazer a curto prazo. Você vai se distrair com alguma coisa. Versus princípio da realidade. E as pessoas altamente distraídas, passam as semanas, os meses e os anos distraídos. Cria-se o que nela? Um vazio existencial. A meditação seria uma solidão criativa? Oi? A meditação é uma solidão Criativa. Ok? Então veja, a espiritualidade significa o quê? Eu estou com o copo vazio e eu tenho que colocar alguns valores meus, eternos, não perecíveis. Mas para isso eu tenho que vencer as minhas resistências, que a princípio são parecidas para todos nós. A preguiça,
a procrastinação. Mas hoje a pior de todas chama-se distração. Você vive o mundo dos outros, você vive uma outra realidade, você vive uma outra vida que não é sua. O que aquilo tem a ver com você? Aquilo são momentos de distração necessários. Mas quando você transforma aquilo numa rotina e você passa a viver uma ilusão, você passa com excesso de distração, você está saindo da sua realidade. Você está vivendo uma realidade que não é sua. Isso, aos poucos, vai criar em você um vazio existencial. Vai chegar uma hora que você vai se esgotar daquilo, vai cansar daquilo, porque aquilo não agrega. São momentos, intervalos, dentro de uma existência, dentro daquela semana, ou dentro daquele dia, você tem seu intervalo, mas é um intervalo, não é o dia. Quando a distração passa a ser o meu dia, existe um problema atrás disso. Então isso vai gerar o quê? Ser humano desconectado da sua essência, que perdeu o endereço. Isso fica muito grave aqui, ó. A libido assume proporções descabidas no vazio existencial. Essa informação inclusive está no livro, está na lição. A libido assume proporções descabidas no vazio existencial. Uma ilusão. Por quê? Você vai querer preencher através de uma energia, mas não é uma energia saudável. Não é uma troca. É simplesmente o quê? Um atendimento de uma necessidade. A droga. Ok? Então a libido no vazio existencial, ela toma uma proporção onde as pessoas vão trocando, e quanto mais troca de parceiros, maior é o vazio existencial. Quanto mais troca, maior é o vazio existencial. Porque esse vazio existencial não é simplesmente você colocar alguma coisa, mas você construir alguma coisa. Deu para você entender a diferença ou não? Não é simplesmente você tampar um buraco, porque ele volta amanhã. Aí você tampa de novo e ele volta depois de amanhã. Não, esse vazio existencial é o que você vai construindo lentamente e gradativamente. E no vazio existencial, a segunda energia, a primeira é a energia do pensamento, é a força do pensamento. A segunda energia que todos nós temos, ela toma uma proporção descabida. Então as pessoas se tornam coisas, produtos descartáveis. Há um processo de despersonificação. Isso acontece no vazio existencial. A maior dor do ser humano do século XXI chama-se dor-ilusão. Repararam isso ou não? Onde está a maior parte dos nossos sofrimentos? Num quesito chamado relacionamento, no mundo inteiro. Mas num quesito chamado autorrelacionamento. Será que o problema está exatamente no relacionamento externo, uma outra pessoa, ou no relacionamento interno, comigo mesmo? Como é que eu estou me relacionando comigo mesmo? Qual é o meu nível de autorrespeito? Qual é o meu nível de autoconsideração? Qual é o meu nível de amor próprio? Quais são os meus limites? Os meus limites. Se eu não tenho isso definido dentro de mim, como é que o outro vai ter relação a mim? Deu para vocês entenderem ou não? Então você fala, o problema está no relacionamento, no autorrelacionamento. O relacionamento muitas vezes só reflete isso. Só está refletindo. Aí você tenta resolver lá, quando o problema está aqui. Está dentro de nós. E é interessante como nós nos relacionamos com a vida, com as pessoas, com as situações. Tem uma relação, tem uma conectividade, como nós nos relacionamos com Deus. Qual é o meu relacionamento com Deus? É parecido com o meu relacionamento com as pessoas e com a vida. Eu estou refletindo isso daí. É interessante pensar dessa forma. Porque fé não é acreditar. Se alguém achou que fé era acreditar, vamos reconceituar isso. Fé é confiar. É diferente em acreditar e confiar. Então quando você
confia em Deus, você tem uma estrutura. Quando você confia em você, você tem uma estrutura. Quando você confia em algumas pessoas, você tem uma estrutura. Mas quando eu acredito em Deus, é algo que vacila. Então minha relação com a vida é um espelho, ele é um reflexo do meu relacionamento com Deus. Que Deus que eu estou falando? Que o Deus que está fora de mim ou o Deus que está dentro de mim? Veja. Esse Deus que está dentro de mim. É a minha essência. Como é que eu converso com Deus? Através da minha essência. Então a minha personalidade conversa com a minha individualidade. A minha existência conversa com a minha essência. E como que está acontecendo esse diálogo? Que tipo de conflito existe? Então a gente começa a reinterpretar a vida, pessoas, situações, a partir do momento que bate o vazio existencial e você começa a reconsiderar algumas coisas dentro de você. Então vamos lá. 5 preocupações existenciais. 5. Primeiro, a morte, que é inevitável, mas que o ser humano vem brigando contra ela há milênios. Há milênios. Já se criou o elixir da imortalidade, já se tentaram de tudo, absolutamente de tudo. E por que não conseguiram? E não vão conseguir nunca? Porque nós já somos imortais. O ser humano, ele já é imortal. Ele muda de roupa, ele muda de existência. Mas ele nasceu em algum momento, foi criado por Deus, mas ele não tem fim. E cada experiência, cada existência, cada etapa, cada ciclo é subir um degrau. Então quando você olha para a morte, não mais como um aspecto fúnebre, não mais como algo negativo, não mais que algo que nos faz mal, porque existem condicionamentos milenares para se olhar para a morte de forma negativa. Até hoje. Até hoje. Tem pessoas que ainda falam, a vida inteira nada mais é do que afastar os pensamentos em relação à morte. Olha que conceito. Como se ela é inevitável? Ela é inevitável. Então, a primeira preocupação existencial do ser humano, que é válido, são 5 preocupações válidas, claro, mas a primeira é a morte, que é inevitável, isso é fato, isso é indiscutível. Mas como que eu começo a olhar para a morte? Eu preciso ressignificar isso, eu preciso reavaliar isso, eu preciso entender um pouco melhor todo esse processo. Segundo, qual é o sentido da vida? O porquê e o para quê de tudo? Qual é o sentido? Para que exatamente eu renasci? Qual é o objetivo? O que eu estou fazendo nessa existência? Será que é só para atender às necessidades fisiológicas e pagar boleto? É muito pouco. É muito pouco. Isso faz parte, mas faz parte. Isso não pode ser a minha vida 100%. Eu tenho que ter outras projeções. Eu tenho que entender a vida de uma forma mais abrangente. Então eu começo a entender qual é o sentido da vida, o porquê e o para quê. Qual é o meu papel dentro do contexto, dentro da sociedade. Qual é a marca que eu estou deixando no coração das pessoas? Qual é o registro? Qual é a lembrança? Porque eu vou partir, em algum momento eu vou partir. Isso é um fato. Isso é um fato. Mas qual é a minha marca? Qual é o meu registro? Será que eu vou continuar vivendo dentro das pessoas? Então o sentido da vida é você dar um sentido espiritual para a vida. Viver ela, claro, evidente, mas entender que é muito mais do que isso. Então o sentido da vida não está em coisas, não está em pessoas, não está em lugares, não está em posições sociais. O sentido essencial, o sentido essencial da vida não está. Então são questionamentos que nós vamos ter que achar as nossas respostas, que são individuais e intransferíveis. Terceiro,
isolamento. A estrutura humana, quando Deus nos idealizou, ela não foi projetada, idealizada para que o ser humano vivesse sozinho. Até a estrutura cerebral ela é feita de tal forma para que haja conexões, para que haja interligações com outras pessoas, com a própria vida. Então, o isolamento, as conexões, qual é a realidade disso? Por que eu tenho que me conectar? Quando eu me conecto com alguém, qual é o aprendizado? Evolução intelectual, evolução moral. Toda conexão, toda experiência vai me trazer um ganho moral, porque a pessoa é diferente, eu vou ter que rever posições, eu vou ter que rever conceitos, eu vou ter que aprimorar, ao mesmo tempo que eu aprendo, eu ensino. Há uma troca entre aprender e ensinar. A evolução moral, a evolução intelectual, sempre vai ter alguém me ensinando sobre alguma coisa, me explicando sobre algo que eu desconheço, ampliando os meus horizontes. Então, qual é a importância das conexões? Se eu ficar isolado, o que vai acontecer comigo? Me tornarei uma pessoa excêntrica, desequilibrada, porque eu perco o parâmetro. Até que ponto o que eu estou fazendo está certo ou está errado? Eu não sei, certo, errado, primeiro que são valores relativos, mas qual que é o retorno daquela pessoa quando eu estou fazendo aquilo? De repente eu acho que é bom, nem é tão bom assim. De repente eu acho que é ruim e nem é tão ruim assim. É o outro que me traz parâmetro. É o outro que me põe limites. Se eu não tenho limites, se eu não tenho parâmetro, eu simplesmente perco a minha evolução. Simples assim. Simples assim. Porque eu evoluo baseado na reação dos outros, da sociedade, das pessoas, da família, do grupo. As pessoas vão me dando o retorno, o feedback. E à medida que vem o retorno, eu consigo avaliar se aquela minha situação, a minha decisão, o meu comportamento é positivo ou não. Olha a importância das conexões. Outra questão da identidade. O ser humano, muitas vezes, ele quer viver a vida do outro. Ele quer ter as coisas que o outro tem. É impossível. Porque só existe uma pessoa capaz de suportar a sua vida. Você. Ninguém, absolutamente ninguém consegue suportar a sua vida. A sua existência. Porque você vem há 5, 10, 15, 20, 30 mil anos se autoconstruindo. Então você sabe de forma consciente ou inconscientemente o porquê daquela decisão. Então querer viver a vida do outro, nós não suportaríamos uma hora. Porque ele é tão complexo quanto nós. E o ser humano, quando perde a sua identidade, ele começa a se projetar nessa pessoa, naquela referência. Não, cada ser humano é um ser humano, que tem seus valores, que tem as suas dificuldades, que tem as suas limitações. Então a questão da identidade é que nós somos únicos. Não existe ninguém no universo igual a nós. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Parecidos talvez. Você é único no universo. Único. Se no nosso planeta Terra temos aí aproximadamente 30 bilhões de espíritos humanos, 30 bilhões. Não tem ninguém igual a você, em 30 bilhões. Parecido sobre alguns aspectos. Parecido, se somos um planeta de provas e expiações, é porque nós somos parecidos sobre alguns aspectos. Parecidos. Mas não tem ninguém igual a você. Ninguém, no universo todo. De trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de espíritos na nossa galáxia. Uma entre milhões. Não tem ninguém igual a você. Você é único. E você é extremamente importante dentro do contexto que você está inserido hoje. Nem mais, nem menos. Você é o plano A de Deus para aquilo que você está fazendo hoje. Olha, interessante. Tem ninguém no universo mais importante do que você para fazer o que você está fazendo. Você tem a estrutura psicológica, emocional, espiritual para fazer. E mesmo que você não consiga, você levanta e faz de novo. E cai e levanta e faz de novo. Mas é você.
é você. Toda matéria disseminada no universo, espaço e tempo nesse caso, são só recursos pedagógicos para a evolução do espírito. Só. Se alguém perguntar para vocês, para que existe toda a matéria disseminada no universo, das micropartículas atômicas às grandes galáxias? Só tem um objetivo. Só tem um único objetivo: servir de morada para o espírito. Só tem esse objetivo. Deus criou a matéria para nos servir de moradas, desde as subpartículas atômicas às grandes galáxias. Nossas casas, nossos lares, nossas escolas, nossos corpos. Nós precisamos da matéria. Então, matéria, espaço e tempo é um processo, são recursos pedagógicos para a nossa evolução. Então, qual é a minha identidade dentro disso? Eu sou eu. Eu não sou ninguém, sou eu. Simplesmente eu sou eu. Eu não posso me projetar e muito menos me comparar. Toda comparação ela é injusta. Toda comparação. Não tem como comparar dois seres humanos. A única comparação justa é quando você se compara com você mesmo. Sobre esse aspecto eu já melhorei. É uma comparação. Essa comparação é justa, quando você olha para você e percebe que sobre aqueles aspectos você melhorou. Essa é única, mas você está olhando para você. Olha, sobre esse aspecto eu ainda preciso melhorar. Essa comparação é com você mesmo, não com outras pessoas. Porque talvez sobre alguns aspectos as pessoas sejam até melhores, mas sobre outros nem tanto. Entenderam? Somos seres humanos, em um planeta de provas e expiações. Significa o quê? Moralmente atrasados. Simples assim. Moralmente atrasados. Não intelectualmente, mas moralmente atrasados. Então, se comparar com pessoas é um movimento egóico. É uma ferramenta do orgulho. Toda comparação é uma ferramenta do orgulho. Porque se eu quero me comparar com quem está acima, é porque eu quero estar abaixo. Orgulho. A culpa é um subproduto do orgulho. Toda vez que eu me comparo com o de baixo é porque eu quero estar acima. Arrogância, prepotência e vaidade. Então, qualquer lugar que eu queira me comparar com alguém para cima ou para baixo, são mecanismos do orgulho. Nada além disso. Então, a comparação justa é quando eu olho para mim e percebo que eu já melhorei sobre esse aspecto, preciso melhorar sobre outros aspectos. Pontos a serem melhorados. A forma correta de se falar. Eu tenho pontos positivos, todos temos, eu tenho pontos a serem melhorados. Não são pontos negativos, são pontos a serem melhorados, gradativamente. E a questão de liberdade. O quanto eu sou livre? Aí a doutrina espírita fala assim para a gente. Antes da palavra liberdade, vem uma outra palavra. Responsabilidade. Os responsáveis são mais livres. Então eu quero ser uma pessoa livre? Todos queremos. É um desejo do ser humano. Mas antes de eu falar liberdade, eu tenho que colocar uma palavra antes. Responsabilidade. E entender, na questão do livre-arbítrio, as escolhas. Interessante. Livre-arbítrio é um poder de escolha. Os animais têm? Claro que têm, dentro da sua necessidade. Os animais também têm escolhas, eles fazem escolhas, dentro da necessidade deles, ok? Do momento evolutivo dele. Nós temos as nossas escolhas que são maiores do que as escolhas dos animais? Claro, evidente. A nossa noção de vida, a nossa noção de nós mesmos, a nossa relação com passado, presente e futuro é muito diferente dos animais. Eu diria que entre eles nem existem essas cogitações. Existe entre nós. Então, toda vez que eu faço uma escolha, eu fecho para aquela decisão. É a relação de bônus e ônus. Eu faço uma escolha, eu fecho as outras escolhas. Deu para você entender ou não? Eu tenho que ter essa maturidade de entender que toda vez que eu faço uma escolha, eu me fecho na escolha que eu fiz. E todas as consequências da escolha que eu fiz. Tudo tem consequência.
tudo. Então eu tenho que ter maturidade suficiente para falar assim, tá, eu vou fazer uma escolha. Toda escolha me fecha naquela escolha e toda escolha tem consequências inerentes àquela escolha. Entenderam ou não? Porque às vezes eu quero escolher aqui e continuar ali. Então, não dá. Porque você fez uma escolha. A não escolha já é uma escolha. Quando eu decido não escolher, eu já estou escolhendo. Então o ser humano ele é feito para fazer escolhas. É livre-arbítrio. A partir do momento que ele entende, que ele tem a maturidade, que ele decide por algo, ele fecha as outras situações, é como um leque. Você escolhe um, você pega aquilo. Ok? Eu tenho que fechar o resto. Eu estou naquela escolha. E toda vez que eu faço uma escolha, eu tenho as consequências inerentes àquela escolha, seja qual for. E toda escolha é boa. Toda escolha é boa. Toda escolha nos traz um aprendizado. É que nem quando se fala em relacionamento. Todo relacionamento dá certo. Não existe relacionamento que dá errado. Durou quanto tinha que durar. Trouxe as lições que deveriam trazer. Ponto. Ponto. Se durou um dia, se durou 50 anos, ou 80 anos, ou 100 anos, durou o tempo que tinha que durar. E as experiências que tinham que trazer. Então, quando o ser humano pensa em livre-arbítrio, em escolha, ele tem que ter a maturidade de aceitar as consequências. Relação de bônus e ônus. Pode perceber, toda escolha, entre aspas, traz um certo prejuízo. Porque você fecha outros campos. Quando eu falo entre aspas, porque o prejuízo vai ser avaliado. Vai ser avaliado. Entendeu? A necessidade do ser humano fazer escolha é uma necessidade. Se ele se equivocou, faz parte do aprendizado. Nós nunca tomamos, na verdade, uma decisão errada. Tomamos a decisão baseada numa avaliação naquele momento. Deu para você entender ou não? Pode ser que 1 minuto depois você já percebeu que a decisão foi errada. Mas 1 minuto depois. Mas no momento que você tomou a decisão, era a mais certa. Dentro da avaliação, dentro da carência, dentro da necessidade, dentro da imaturidade, dentro da ignorância, dentro do momento, você avalia uma situação e toma uma decisão. Não é assim que funciona? Às vezes, 1 minuto depois, você já percebeu que foi equivocada. Mas ali já saiu um aprendizado. E o ser humano, é natural que seja assim. Se ele tem 2 caminhos, se ele tem uma bifurcação, e se ele sabe que o caminho da direita é melhor, ele vai para a direita. Ele não pensa. Ele não pensa. Ele tem 2 caminhos. Ele sabe que o da direita é melhor, ele vai pela direita. É natural isso. Se ele pegou a esquerda, é porque ele tinha dúvidas. Depois ele vai perceber que o caminho da esquerda foi equivocado. Mas se ele não tivesse pego da esquerda, ele não sabia. Então pare para analisar e pensar que muitas decisões acertadas nossas hoje foram baseadas em escolhas erradas ontem. Entenderam ou não? Então quando nós tomamos uma decisão hoje e nós acertamos essa decisão, é porque essa decisão já foi tomada anteriormente, num outro momento, numa outra situação, e ela nos trouxe um aprendizado e uma lição. Então você vai buscar essa informação e aí você toma a decisão. Ricardo, foi uma coisa muito interessante. Quando as pessoas perguntam uma opinião, elas sabem exatamente o que tem que fazer. Com certeza. Às vezes tem isso, querer um cúmplice. Um cúmplice. Entenderam? Então vejam, esse vazio existencial, que nós começamos a estar conversando sobre ele aqui, a gente vai entender que ele não é ruim. Na lição mostra exatamente que ele pode fazer um grande estrago no momento, mas depois ele vai te trazer uma certa segurança gradativa, gota a gota, onde você vai se reconstruindo. Reconstruindo. Porque Deus, quando nos criou, Ele sabia, claro, evidente, de toda essa fase, de todas essas complicações, desse ciclo chamado, é um ciclo chamado provas e expiações, que
que é a fase mais complicada da evolução do ser humano. Ele passa por vários ciclos. Mas a fase mais difícil, mais complicada, o planeta mais difícil de gerenciar é o planeta provas e expiações. Esse é o planeta mais complicado, mais difícil, que vai exigir muito. No nosso momento evolutivo, a fase mais delicada é a fase provas e expiações. É a fase provas e expiações. Depois as coisas começam a caminhar. Mas a fase provas e expiações é a mais delicada. Porque você vai encontrar um espírito que saiu do mundo primitivo, instintivo, imediatista, depois intelectualizado, consumista, materialista, carente, que não sabe do seu potencial, que ainda quer resolver as coisas na base da força. E aí vem o vazio existencial. Então esse vazio existencial é quase que o final de um ciclo. O final de um ciclo. Veja, ele começa a aparecer, sempre existiu, mas foi no século XX que ele despertou. A neurose de massa. Assim como a histeria foi no século XIX, o vazio existencial foi a neurose de massa. Explodiu no mundo todo. É lógico que a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e outras guerras alavancaram isso, porque o ser humano começa a entender que ele é muito mais do que aquilo que ele vê, do que aquilo que ele sente, do que aquilo que seus 5 pobres sentidos físicos conseguem perceber. Então a questão de escolha é uma questão de maturidade. Então uma escolha equivocada, o que significa? Um aprendizado. Uma escolha equivocada significa um aprendizado. Sempre foi assim. Mas nós temos uma visão dualista, simplista e fatalista. 2 caminhos, certo ou errado. Isso fomos nós que criamos. Fomos nós. É uma visão simplista, 2 caminhos. Fatalista, porque você está num ou você está no outro. Então, quer dizer, nós criamos essa concepção de certo e errado. No universo não existe isso. Certo e errado. Não existe. É uma amplitude muito grande. Mas vamos supor que a gente não consiga enxergar toda essa dimensão, toda essa abrangência. E vamos para a nossa visão dualista e fatalista e simplista. O universo não tem certo e errado. Ele tem aprendizado, aprimoramento. O que nós chamamos de errado, o universo, as leis maiores, chama aprendizado. O que você chama de certo, o universo chama aprimoramento. É assim. É assim que funciona. Se você está em aprendizado, os equívocos são naturais. Cair 10 vezes no mesmo buraco faz parte. 20 vezes, 30 vezes faz parte. Porque você está num processo de aprendizado. Então, num planeta de provas e expiações, nós estamos num processo de aprendizado. Então, os equívocos, eles se repetem dezenas, centenas de vezes. Chega um momento que o espírito aprende com aquilo. Ou você está em aprimoramento. Em aprimoramento. Então, já que a gente quer essa visão dualista, fatalista e simplista, vamos entender aprendizado e aprimoramento. Fica mais fácil, fica mais tranquilo, fica mais sereno trabalhar dessa forma. Não é simplesmente se justificar ou terceirizar, não, é assumir responsabilidade. Porque toda vez que eu assumo responsabilidade, eu aumento o meu nível de liberdade. Toda vez que eu assumo responsabilidade, eu aumento o meu nível de liberdade. Toda vez que eu justifico, toda vez que eu terceirizo, eu mantenho a minha liberdade restrita. Liberdade restrita. Ok? Então veja. Ética. O que é moral? Moral tem vários conceitos. Vamos falar só de um. Moral é a inteligência a serviço da vida. Moral é a inteligência a serviço da vida. Ética é a inteligência a serviço da convivência. Perceberam a diferença ou não?
Moral e ética caminham lado a lado. Moral é, entre dezenas de conceitos, moral é a inteligência a serviço da vida. Ética é a inteligência a serviço da convivência. Ética não é cosmética. Qual é a diferença? Cosmética é uma maquiagem. Cosmética tem a ver com maquiagem, algo externo, algo que muitas vezes está disfarçando uma imperfeição ou qualquer coisa. E não é isso. Nesse caso, ética não é cosmética. Somos éticos por coerção ou somos éticos por convicção? Não é um julgamento isso. Mas vamos dizer, existem países que eles respeitam muito mais as leis do que nós. Nós já sabemos isso. Patrimônio público, a educação, eles respeitam. Tá? Isso não é um julgamento, jamais. A minha pergunta é, eu já vi essas situações em alguns países europeus, asiáticos, uma disciplina, uma ordem, um progresso, um respeito. Mas veio uma pergunta. Pode ser que eu esteja equivocado na pergunta, mas veio a pergunta. Essa ética é por coerção ou por convicção? Eu estou sendo ético porque eu estou sendo vigiado, porque a multa é grande, ou eu estou sendo ético porque eu sou ético? Entenderam a diferença ou não? E quando que eu sei que eu sou ético? Quando não tem ninguém olhando para mim. A ética vem exatamente no momento quando eu tenho a certeza que eu não tenho nenhuma câmera olhando para mim, não tem nenhuma pessoa olhando para mim, não tem como registrar aquele fato, não tem como filmar, fotografar. É nesse momento que eu sou ético. Então eu não estou questionando esses países, mas me veio essa pergunta. Essa ética está acima de nós. Ótimo que seja assim. É por coerção ou é por convicção? Na mitologia grega tem uma história, quem conta isso é Platão. Tinha um anel, chamava Anel de Dígis, o nome da pessoa. O Dígis era uma pessoa muito bem conceituada naquela época. Era um padrão, era uma referência, era alguém onde todos se espelhavam. Ótimo. Só que quando ele colocava o anel, ele ficava invisível. E aí? Se a gente colocasse esse anel e ficássemos invisível, entenderam ou não? Coloco um anel e fico invisível. Eu posso ir aonde eu quiser, ninguém estará me vendo, posso estar fazendo o que eu quiser, ninguém estará avaliando. Então, Platão conta essa história, o Anel de Dígis, que ele era uma pessoa extremamente bem conceituada no meio, respeitadíssima, um padrão de comportamento, um padrão de ética, mas quando ele colocava o anel, mudava completamente. Ele fazia coisas absurdas. O que esse anel faria nas nossas vidas? É uma pergunta, ok? Porque ética vem exatamente, a verdadeira ética vem por convicção. Por convicção, não importa onde você esteja. Se tem 10 câmeras olhando para você, se não tem nenhuma câmera olhando para você, se você tem 50 pessoas à sua volta, se você está sozinho. Se você é ético, você é ético. Então, a diferença entre ético por coerção e ética por convicção. Mas o nosso espírito não disfarça. Então, colocar o anel e ficar invisível. Imagine a situação. Lógico, isso é uma lenda, né? Uma história isso. Mas para a gente entender, se eu colocasse o anel, se eu ficasse invisível, o que eu estaria fazendo? Para onde eu iria? Esse é o meu valor. Esse sou eu. Deu para vocês entenderem ou não? Então, pensando que a ética, que a moral é a inteligência a serviço da vida e ética é a inteligência a serviço da convivência,
da convivência, andam juntos, moral e ética de mãos dadas. São até meio parecidas em alguns conceitos, às vezes você acha que é a mesma coisa, quando não é, mas são muito parecidas e andam de mãos dadas, moral e ética. E aí você tem a cosmética, onde as pessoas se moldam, se transformam, se disfarçam para se parecerem éticos, para atender o quê? O orgulho, para atender outros interesses. Como vencer o vazio existencial? Todos temos. Primeira coisa, entender que o vazio existencial faz parte do nosso processo evolutivo. Todos temos. Em grau maior ou em grau menor, em pouca intensidade, em muita intensidade, todo ser humano tem. Todo ser humano que está com a consciência semi-desperta. Porque aquela consciência do sono, pessoas dormindo não estão preocupadas com esse assunto. Não estão para atender seus interesses fisiológicos, suas necessidades instintivas e para pagar boletos, só. Como se a vida se resumisse nisso. Então eu preciso pensar nisso. Todo mundo faz dessa forma. E eu também faço da mesma forma. Veja. Mas as pessoas que estão com a consciência semi-despertas, o vazio existencial está incomodando. E aí, como trabalhar o vazio existencial? Primeiro, livrar-se da culpa. Todos nós temos. Às vezes são culpas milenares, seculares, desta existência. Troque o passado pelo presente, porque a culpa está no passado. Ok? Do que eu fiz ou do que eu não fiz. O ser humano é o único que consegue se culpar daquilo que ele não fez. Então, a culpa está no tempo passado. Então, troque o passado pelo presente. Agora, nesse momento, nesse dia. Troque a culpa pela responsabilidade. Entenderam ou não? Então, como que eu vou me livrar da culpa? Troque o passado pelo presente. Troque a culpa, que é um subproduto do orgulho, pela responsabilidade do presente. Até porque o passado já foi. Passado, simplesmente, já foi. Segundo, assuma o que você está sentindo. Para você. Porque o ser humano também é o único capaz de mentir para si mesmo. E acredita nas próprias mentiras. O ser humano é o único ser que consegue mentir para si mesmo. Primeira coisa, assuma o que você está sentindo. Para você. Não disfarce. Não tente cobrir, nem fugir daquilo. Aceite. Simplesmente assuma o que você está sentindo. Porque quando você assume, você coloca a humildade. E a humildade, o que ela faz? Ela abraça isso. Ela abraça de forma carinhosa, de forma fraterna, de forma solidária. Assuma, se você está com uma mágoa, que você está com ressentimento, que você está com uma angústia, assuma, simples assim. Porque quando eu assumo, eu coloco a humildade para cuidar disso. Não é o orgulho que vai cuidar disso, é a humildade que vai cuidar disso. Não é um movimento egóico, mas é a minha essência. Toda evolução espiritual, toda evolução começa com um degrau, chamado humildade. É o primeiro degrau de qualquer processo evolutivo. É o primeiro degrau. Sem humildade você não vai muito longe. Você não vai, você vai ficar estagnado. O universo nem vai se abrir muito, vai até um patamar e para. Aí você vai se munir de assuntos intelectuais, de conteúdos intelectuais. Mas uma parte de você está vazia. Uma parte de você está vazia. Porque não é só com a intelectualidade que você preenche o seu vazio existencial. Terceiro, não idealizar o futuro. Tenham seus sonhos, claro, evidente. Sonho é uma coisa. Você idealizar o futuro é outra. Então nós ficamos esperando o futuro para ser feliz. Não é assim? Mês que vem, o ano que vem. Você começa a idealizar. E você vai construindo uma imagem dentro de você. E esse castelo de areia, uma hora desmorona. Ele desmorona. Por quê? Porque você vai construindo esse castelo de areia, essa idealização,
em cima de mágoas, de ressentimentos, de carência, de vazio, de inconformação, de inaceitação. Olha a base de dados que você vai construir o seu futuro. E não será atendido da forma que você quer. Não será atendido. Aí você vai achar que a vida está contra você, que Deus está contra você, que as pessoas estão contra você, quando na verdade, não. Aceite as pessoas como elas são. Aceite a vida como ela é. Reeduque a forma de olhar. Faça uma releitura dos fatos. Reveja os seus conceitos. Então, quando você vai buscar o futuro, tá, eu quero ser uma pessoa melhor, eu posso fazer uma projeção. Como é que eu estou me vendo daqui 3 anos? O que eu quero? Daqui 5 anos? O que eu quero para mim? Isso é ótimo. Tem que ser assim, inclusive. Mas não idealize. Não idealize. Tal pessoa tem que ser tal jeito. Eu vou ter algo assim, assim, assim. Porque às vezes a vida não vai responder milimetricamente como você idealizou. Aí vem a frustração. E a frustração é o encontro com a verdade. A frustração é o encontro. Pensem que para essa existência, Deus não nos deu o que a gente queria, mas deu exatamente o que a gente precisava. Existe uma diferença. Ele não nos deu exatamente o que a gente queria, mas deu exatamente o que a gente precisava. Não para castigar, não para punir, claro que não. Mas Ele deu exatamente aquilo que nós precisávamos, para sermos felizes. Para sermos felizes. Então veja, verifique quais são as suas reais necessidades. As suas reais, não dos outros. Quais são as suas reais necessidades materiais, intelectuais, sociais. Cada um é um. O que realmente é importante? O que é valor para mim? O que é valor para mim? O que agrega? Eu preciso entender, o ser humano ele precisa fazer essa pergunta: quais são as minhas reais? Porque se ele não fizer isso, ele vai pegar um padrão na televisão que não é dele, uma vida que não é dele. Ele vai buscar referências que não são dele. E se um dia ele conseguir chegar naquele ponto, ele vai falar: nossa, mas é isso? É isso? Nossa, quando eu olhava, parecia uma coisa, agora que eu tenho, não é? E não é. É difícil ser simples. Oi? Porque é tão difícil ser simples. Então, seria porque nós somos complexos. Porque a vida é simples. Os relacionamentos são simples. O problema é que nós não somos simples. Então nós criamos, às vezes, situações que não existem. Nós criamos situações que não existem. Às vezes, para atender às nossas carências, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa vaidade, você quer transformar uma exceção em regra. Vocês já viram isso ou não? É o que está acontecendo no nosso momento evolutivo. Que as pessoas querem mudar o comportamento humano para atender às suas necessidades, os seus interesses, e definir o que é certo e o que é errado. Veja, o que é certo e o que é errado. Então você vai pegar uma exceção e transforma em regra. Não. E aí, naquilo que está bom, já começa a criar dúvida. Você vai gerar uma dúvida onde ela não existe. Deu para você entender ou não? Isso faz parte de baixa autoestima. Baixa autoestima. Toda a problemática gira em torno da baixa autoestima. Toda a problemática. O ser humano, como eu comecei, o ser humano desconectado da sua essência. O ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Se ele perder o endereço, qualquer endereço é válido. Aí ele vai buscar o quê? O materialismo, que vai gerar um vazio existencial. Ele vai querer o quê? O consumismo. Ele vai buscar em relações fortuitas, que não agregam, que não acrescentam, onde há um processo chamado coisificação. As pessoas se tornam coisas. Pessoas se tornam literalmente falando. Literalmente falando. As pessoas se tornam coisas.
objetos descartáveis. E você se torna uma coisa, um objeto descartável. É isso que acontece. É exatamente isso que acontece. Mas o problema está fora? Não, o problema está dentro. É a baixa autoestima, num planeta de provas e expiações. E começar a perguntar, para quê? Então veja, são questionamentos. E quando você fala em decisões, né, está em Mário Sérgio Cortella, num dos seus livros, que ele fala assim, que existem 3 perguntas. 3 perguntas. Frente a uma dúvida, frente a um questionamento, frente a uma situação, nós poderíamos fazer 3 perguntas sobre aquilo. Eu quero, eu posso, eu devo, eu quero. Normalmente eu vou dar a resposta assim, eu posso, eu devo. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Entenderam? Então o ser humano começa a crescer como ser humano quando ele começa a entender o que acontece com ele. Então para que significa isso? Quero, posso, devo. O que agrega? O que é valor? É uma questão de disciplina. O ser humano, ele precisa disso. Não é autoritarismo, não é impedir a liberdade, não é impedir as vontades, mas direcionar cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo. Entenderam? Tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Mas o ser humano, ele evolui na base da disciplina. E aí ele vai ter que confrontar princípio do prazer, as distrações, versus princípio da realidade. Princípio do prazer, as distrações, versus princípio da realidade. O que eu quero? Porque quando a gente começa a falar em distrações, vamos pensar que é um processo coletivo, obsessivo, para manter as pessoas distraídas a maior parte do tempo. Distraídas da sua realidade, distraídas do seu objetivo, distraídas do que eles vieram fazer na existência. Então é um processo obsessivo, coletivo, mundial, isso, ok? Para manter as pessoas distraídas da sua realidade, dos seus objetivos. Para que se veja um produto, inclusive, você passa a ser o quê? Uma peça dentro de um contexto, para se consumir um produto, que muitas vezes você nem precisa daquilo. Você nem precisa daquilo. Mas para te manter dentro de uma massa que não pensa, que não analisa, que não reflete, mas que simplesmente vai. Renato Russo, uma das suas músicas, tem uma frase muito interessante que ele fala assim: parece cocaína, era somente tristeza. Olha, interessante. Veja, parece cocaína, era somente tristeza. Entenderam? É a tristeza de só viver, mas não existir. O ser humano está vivendo como qualquer animal, vivendo como qualquer animal, igual a uma ameba, inclusive. Não mudou muita coisa, mas ele só está vivendo como qualquer ser vivo vive, mas ele não está existindo. O diferencial dele, comparado a um animal, é que ele precisa existir. Ele precisa ter sonhos, ele tem projeções, ele tem objetivos, ele tem metas, ele tem propósitos. Ele tem as suas necessidades físicas, fisiológicas. Sim, claro. Ele tem conta para pagar, claro. Mas ele é muito mais do que isso. Isso faz parte de um contexto. E generosidade e agradecimento. Veja. Generosidade, empatia. Isso faz parte do nosso espírito, da nossa essência. Ser generoso. Ok? Não é ser ingênuo, é ser generoso. É auxiliar sempre. O nosso espírito foi criado para ser generoso e agradecido. Mas não é um agradecimento do dia a dia. Esse agradecimento do dia a dia chama-se educação. Não é exatamente um agradecimento. Quando acontecem coisas pontuais, não é agradecimento, isso é reconhecimento. Também não é agradecimento, mas é um agradecimento espiritual. Um agradecimento interno. Sabe, que você agradece pela vida. Às vezes, passado o problema, porque no problema você não vai fazer isso,
Mas passado o problema, você agradece o problema, porque o problema te ajudou a crescer. O problema te ajudou a crescer, a melhorar você sobre alguns aspectos. Então o ser humano, quando trabalha generosidade e agradecimento, nesse agradecimento, que não é educação, que não é reconhecimento, mas é um agradecimento, o vazio existencial. E aí nós temos a fórmula: felicidade é igual realidade menos expectativa. Ame a realidade. Tenha seus sonhos, claro, precisamos. O ser humano, com a relação de sonhos, ele não pode ficar com os 2 pés no chão, porque senão ele não sonha. Mas ele não pode ficar com os 2 pés no alto, porque senão ele só sonha. Entenderam a diferença ou não? Ele tem que estar com um pé no chão, realidade, um pé no alto, seus sonhos. Então onde está o equilíbrio? Quando você está com um pé no chão, na sua realidade, mas você está com um pé no alto, que são os seus sonhos. Se eu ficar com os 2 pés no chão, eu não sonho. A vida então fica automática. Mas se eu ficar com os 2 pés no alto, eu vivo uma ilusão. Simplesmente uma ilusão. Então é necessário que eu tenha um pé no chão, minha realidade, minhas necessidades, e um pé no alto, os meus sonhos. Que não é expectativa, é perspectiva. Perceberam a diferença ou não? Você pode ter perspectiva, ótimo, mas você não tem que ter expectativa. A maior parte dos nossos sofrimentos vieram de expectativas. Criamos expectativas, principalmente em relação a relacionamentos. E aí nos frustramos, aí nos magoamos, aí nos ferimos, aí nos machucamos. Mas se você parar para analisar, a nossa expectativa estava muito alta. E às vezes criamos expectativas altíssimas em relação a nós mesmos. A nós mesmos. E isso acaba nos frustrando, nos magoando, nos ferimos. Mas a sua expectativa foi além da conta. Você não respeitou os seus limites. É interessante que quando a gente toma a consciência que eu não preciso provar nada para ninguém, eu sou feliz. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu sou uma pessoa feliz. Eu vivo a minha vida. Tenho os meus compromissos, tenho os meus altos e baixos, tenho as minhas quedas, não tem problema. Mas eu não estou preocupado com a aprovação. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu sei do meu valor. Eu sei exatamente do meu valor. Não do preço, mas do valor. É diferente. As coisas mais baratas da vida, aquilo que realmente não tem valor nenhum, se compra com dinheiro. Pode até ser com cartão, se for o caso, ok? Então as coisas mais baratas da vida, aquilo que não tem valor nenhum, se compra com dinheiro. Mas aquilo que tem valor não se compra, se conquista. Deu para vocês entenderam ou não? Eu só vou dar um exemplo para ficar bem fácil. Amizade. Simples assim. A amizade não tem preço, mas tem valor. Amizade não tem preço, mas tem valor. Veja. O respeito de alguém não tem preço, isso é valor. Mas você conquista isso. Ninguém te deu isso. Deu para vocês entenderem ou não? Assim também é o autorrespeito. Assim também é o autorrespeito. Então, quando você trabalha isso dentro de você, o que acontece com o vazio? Você está encontrando o seu caminho. Aí você vai ter uma integridade psíquica. O maior tesouro do ser humano do século XXI chama-se integridade psíquica. Qual é o tesouro? Qual é a coisa mais valiosa que um ser humano pode ter no século XXI, no nosso momento evolutivo? Algo chamado integridade psíquica. Como é que se conquista a integridade psíquica? Como é que se conquista esse tesouro? Com bons hábitos. Simples assim. Com bons hábitos. Seus. Ninguém está dizendo quais serão os bons hábitos. Você avalia o que é para você bons hábitos. Baseado em tudo isso que nós conversamos. Julgar menos. Nós temos esse vício, essa tendência de julgar as pessoas e as atitudes das pessoas. É uma característica bem um planeta de provas e expiações moralmente atrasado. Mas se a gente julgasse menos e abraçasse mais,
Se a gente julgasse menos e abraçasse mais, qual seria o efeito disso no nosso psiquismo? Nós falamos muito hoje sobre o vazio existencial. Isso tem a ver com gestão da emoção. Nós precisamos aprender a gerenciar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, quando eu julgo menos e abraço mais, isso é uma das principais ferramentas da gestão da emoção. Nós nos tornamos mendigos emocionais. Nós nos tornamos. Sofremos de obesidade emocional. Interessante, né? Temos hoje a maior indústria de entretenimento do mundo. Nunca se teve tanto entretenimento para todos os níveis, para todos os bolsos. Nunca teve tantos caminhos nessa área, para todos os níveis, e perto de nós aqui, hein? E perto de nós. Para todos os níveis, para todos os bolsos. E somos considerados a geração mais triste da história, com essa indústria poderosa do entretenimento. Nunca na história humana a psicologia, a psicoterapia, a psiquiatria, todas as terapias, nunca na história humana alcançaram proporções que temos hoje. Acesso. Mas não há registro de uma geração mais doente do que a nossa. Veja, vocês estão percebendo onde eu quero chegar? Se nós temos todo esse arsenal de entretenimento, de ajuda médica, seja qual for, por que então estamos vivendo esse vazio existencial? Por quê? Essa é uma pergunta. Para quê? Por que é passado? Para que é futuro? Mas quando começamos a nos questionar sobre isso aqui, eu falo assim, então quer dizer que amenizar esse problema, preencher esse vazio existencial, depende exclusivamente de mim. De mim. Quando você fala de vazios existenciais em todas essas aulas que já fizemos anteriormente, como é que a gente conversa sobre os assuntos, mas como a gente consegue quantificar isso? De que maneira a gente pode chegar e falar assim, olha, você está vendo o que nós estamos sofrendo aqui? É por causa disso aqui. Existem alguns exemplos que a gente pode tomar como base. Sim. Tomar como base disso. Vamos lá. O ser humano, ele consegue ser avaliado, não pelas outras pessoas, mas principalmente por ele, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. O ser humano costuma mostrar a sua cara nos momentos de dificuldade, de crise. É aí que a gente mostra um pouco daquilo que a gente vem aprendendo, que a gente vem assimilando. São dos momentos. Como é que eu avalio uma pessoa? Num momento delicado. Então, dentro desse momento delicado que nós estamos vivendo, o mundo, não é o Brasil, o mundo, qual está sendo o nosso posicionamento? Cada ser humano está sendo chamado para se posicionar frente a toda essa situação. Você está sendo um agente agregador, facilitador ou um agente dificultador? São perguntas. Como é que eu vou quantificar isso? Quando eu, dentro de uma crise, dentro de uma situação, dentro de uma conversa entre amigos ou dentro de uma empresa, as pessoas estão falando, todas angustiadas, todas tristes, todas apreensivas, qual é o seu posicionamento? É de alguém que vai agregar, que vai facilitar, ou alguém que ainda vai agravar aquela situação? Então, como quantificar? Toda vez que nós aprendemos alguma coisa, que nós assimilamos alguma coisa, nós somos colocados exatamente no meio que não existe aquela coisa, para que a gente possa avaliar, aferir até que ponto eu tenho aprendido e até que ponto eu também posso servir de exemplo. Então, quantificar como eu estou evoluindo dentro disso é entender que nos momentos mais críticos, mais difíceis, qual está sendo o meu posicionamento.
Às vezes naquele dia pontual eu não estava bem, mas na maioria das vezes, como que eu reajo? Como que eu estou expressando? Eu estou colocando mais lenha nessa fogueira, complicando ainda mais, ou eu estou tentando de alguma forma amenizar aquela situação? Não é viver de forma ingênua, não é isso, mas entender e falar, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Se a espiritualidade está do meu lado, o que espera de mim? Eu vou até um pouquinho mais longe. Se Jesus estivesse aqui no meu lugar, nessa situação, qual seria a postura dele? Então, quando eu pego essas referências, você fala, então qual tem que ser a minha postura? Não vai ser igual a de Jesus? Com certeza não. Porém, eu já tenho uma referência. Porque Jesus, como guia e modelo da humanidade, que é a questão 625 do Livro dos Espíritos, nos ensina como ser. Como ser. Não anjo, arcanjo ou Cristo, mas como ser um ser humano. Então, como quantificar o quanto que eu tenho evoluído? É olhar para mim, principalmente nas dificuldades, principalmente nos conflitos, principalmente nos momentos delicados. Como que eu estou reagindo na maioria das vezes? Isso é quase que imperceptível. Você vai perceber isso depois que você reagiu, depois que você fez. Quando nós falamos em processos reencarnatórios, a avaliação é feita sempre no retorno, nunca na ida. Aquela espiritualidade que nos dá todo o apoio, eles ficam esperando a volta, como você retorna. Eles não querem exatamente saber o que aconteceu no meio do caminho, porque isso é consequência. Mas sabe, nós também sabemos como nós estamos indo, como que nós vamos retornar. Como que nós vamos retornar? Qual é o meu posicionamento? Se eu tivesse o anel de Dízes na minha mão agora, se eu colocasse ele, qual seria o meu comportamento? Entenderam? Então são questionamentos que vão me ajudar a refletir os meus valores, a preencher esse vazio existencial. Entender que não é ruim em si. Não é ruim em si. Aí, sem dúvida nenhuma, que a gente vai precisar de psicólogos, de psiquiatras, porque o nosso cérebro é condicionado, porque o nosso cérebro é uma máquina, ele trabalha sob estímulos. A partir do momento que você mantém isso trabalhando por décadas a fio, você tem que entrar com a medicina, com a psicologia, com a psiquiatria, com a psicoterapia, com medicações específicas. Então, o vazio existencial que mexe com o nosso metabolismo, que mexe com a produção dos hormônios, precisa, às vezes, de um atendimento neurobiológico, neuroquímico. Porque estamos com o cérebro condicionado. Vamos conseguir sair sozinho disso? Não. Não. Sozinhos nós não vamos conseguir. Mas dentro de um tratamento multidisciplinar, às vezes, você consegue ir melhorando. A ideia não é sair daqui resolvido, mas sair daqui melhorado. Só uma parte de nós se encarnou, só aquilo que é possível nessa equação do tempo. Entenderam? As outras estão no nosso subconsciente, aguardando uma nova oportunidade. Então, o vazio existencial significa o quê? Ter motivações. Então, Viktor Frankl, ele ia olhar aquelas pessoas em plena Segunda Guerra, campos de concentração, ele ia conversar. Qual é a sua motivação? É um filhinho que eu deixei, não sei, eu estou fazendo por ele. Olha, a minha esposa, não sei na onde. Olha, eles buscavam uma motivação para se manter vivo. Ele tinha que se manter vivo, não tinha dentro daquilo lá? Eles faziam o máximo para se manter vivo e para se manter com o mínimo de qualidade de vida, mesmo dentro de um campo de concentração. Então, quando ele, como psicólogo, ia perguntar, todos davam uma referência. É a minha esposa, é minha avó, é meu marido, é meu filho, é meu irmão, é meu amigo, mas eles traziam uma referência, eles traziam uma motivação. Para eles buscar uma motivação para se manter vivo e para superar todos aqueles horrores. Foi o que ele fez. Foi exatamente o que ele fez. Tanto que ele sai dessa experiência, cria a logoterapia, tem livros falando sobre esse assunto, tem cursos que falam sobre esse assunto. Ele faleceu em 1997, nasceu em 1905, faleceu em 1997.
Ele, em 1955, ele escreveu um livro que fala sobre o sentido da vida, mas ele mostra um aspecto motivacional, não ilusório, não, motivação real. O ser humano precisa de uma motivação. Quem é a principal motivação de um ser humano? É outro ser humano. Então, às vezes, você não tem forças para fazer por você, mas você acha forças para fazer por alguém. Deu para vocês entenderam ou não? Você acha forças, resistência, porque toda vez que você acha que você vai sucumbir, você pensa no seu filho, no seu amigo, na sua esposa, na sua avó, no seu pai, não importa quem que você vai pensar. Mas você busca lá a força que você precisa. Isso é que Viktor Frankl fez, vivendo o horror da guerra e criando a logoterapia. Para quê? Para nos ajudar. Então o termo vazio existencial vem dele. E o que significa o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Viver somente para nós? Não, é muito pouco. Quase nada. Viver somente para nós. Mas viver também por alguém. Às vezes é por uma ideia. Que seja. Mas por uma ideia. Por um valor. Então o ser humano precisa de motivação. Cada ser humano tem que encontrar a sua. Só assim que a gente vai conseguir minimizar o vazio existencial. Ok? Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado. Vou fazer só a prece de encerramento. Então vamos, nesse momento, agradecidos, envolvidos, amparados, por mais esse bate-papo, por mais essas reflexões, em um assunto tão nosso, tão necessário, tão urgente. Que possamos ter esse sentimento de gratidão por estarmos aqui, aprendendo, crescendo, reavaliando os nossos valores, vendo em qualquer ser humano, apesar de todas as diferenças, enxergando cada um como ser humano, assim como nós, sem diferenças essenciais, somente superficiais, naturais. É justamente nessa diversidade que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente evolui. Mas cada ser humano é um ser humano, com as suas alegrias, com as suas tristezas, com as suas potencialidades, mas é um ser humano. E a proposta é exatamente desse aprendizado, dessa equação, dessa existência, é nos tornarmos seres humanos melhores, principalmente conosco mesmo. E quando nós assumimos esse compromisso de sermos melhores conosco mesmo, o resto é consequência. Aí passamos a reavaliar, a reeducar, a fazer uma releitura de tudo que está à nossa volta. E que Deus nos conceda sempre a oportunidade do aprendizado. Que assim seja.